A paz do Senhor a toda a igreja, a todo o povo de Deus, esse povo abençoado da congregação do Bom Viver. Estamos aqui mais uma vez para abençoar sua vida, para trazer de Deus uma palavra para você. Hoje culto de terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus. E você aí do outro lado do vídeo, você ovelhinha de Cristo, nos ajude, adore a Deus, louve ao Senhor. Vamos cultuar a Deus junto nesse instante. Está aqui conosco nesta noite, o nosso segundo pastor irmão Gildemar, vai estar fazendo a leitura, orando, participando, transmitindo aquilo que Deus tem colocado no seu coração também para a sua vida. Então, nesse instante, eu quero chamar o segundo pastor da igreja, irmão Gildemar, que vai estar dando sequência a este culto, a essa transmissão para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor a todos, irmãos, que Deus os abençoe a todos. É um prazer estar aqui nesta noite para celebrar este culto abençoado a toda a igreja, que está nos assistindo nesta noite, e agradecer a Deus em primeiro lugar por esse dia e chegar mais uma vez na casa do Senhor para glorificar e exaltar o teu santo e maravilhoso nome. É um prazer estar aqui com o nosso pastor Paulo Conceição para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma leitura com a igreja nesta noite, lendo em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 da nossa Bíblia Sagrada, juntamente com os irmãos. Efésios capítulo 6, no versículo 10 a seguir, e nos diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o versículo 13 nos diz assim, uma confirmação do Senhor para nós: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da pregação do Evangelho da paz. Amém? Então, num momento tão difícil de crise que estão passando neste momento em todo o nosso planeta Terra, mas sabemos que nós servimos um Deus vivo, um Todo-Poderoso, é quem nos fortalece a nossa vida espiritual. Aleluia. E nosso irmão Paulo deixou bem enfatizada esta palavra para nós nesta noite, a cada dia da nossa vida, prosseguirmos esse Deus vivo. Mas para prosseguirmos, nós temos que revestir de toda a armadura de Deus, que é esta palavra abençoada que o Senhor deixou para nós nos revestir a cada dia desta palavra, que passarão os céus e a terra, mas essas palavras não hão de passar, como deixou escrito o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Então entendemos que hoje passamos por um momento difícil nessa face da terra. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos passando um momento dificultoso, porque Jesus deixou mesmo escrito em sua palavra que no mundo nós ia termos aflições, mas que nós tivesse um bom ânimo. Assim como ele venceu, nós também venceríamos. E nós, através de vencer toda a dificuldade, é através desta palavra do Senhor Jesus, que é a nossa armadura espiritual em nossas vidas. Por isso, então, eu deixo para você estas palavras no nome do Senhor Jesus, que você revista da palavra de Deus em suas vidas, porque aceitou Cristo como Salvador, e este Evangelho da paz é quem nos dá essa paz, para que muitos estão desesperados, mas você, nós
que servimos a Cristo como único e suficiente Salvador. Nós cremos na verdade, o Evangelho da paz, que nos dá essa paz, e aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Como diz nosso Deus a Daniel: tu, porém, Daniel, vai até o fim. E nós estamos aqui para ir até o fim com Jesus. Eu agradeço essa oportunidade e já vamos orar, agradecendo a Deus por estar aqui. Maravilhoso Deus, glorioso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, por esta noite que aqui está na tua casa, na tua presença, apresentando esta palavra à tua igreja, para que venhamos revestir, Senhor, do teu poder, da tua palavra, que é a armadura espiritual para a nossa vida. Deus, este mundo que estão passando tribulações, dificuldade, tudo parado, mas sabemos que a tua palavra permanece para sempre, e cremos nesta noite, que o Senhor habita no coração de cada um que está nos ouvindo nesta noite, e toda a igreja será abençoada, revestida do teu poder, Pai. Nós cremos e te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, e passo a continuação para nosso pastor Paulo Conceição. Aleluia, glórias a Deus. Como Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Ouvimos uma leitura, uma palavra pelo nosso segundo pastor, irmão Gildemar, esse homem de Deus que tem estado ao nosso lado, transmitindo a palavra de Deus. E aqui estamos nesse culto de terça-feira para edificar a sua vida, para abençoar a sua vida, né? Eu não falei nada para ele a respeito da mensagem que a gente iria transmitir para a igreja, mas ele leu um texto na carta, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10, um texto poderoso, um texto maravilhoso, e é sobre a carta aos Efésios, no livro do Apocalipse, que eu quero conversar com a igreja, quero transmitir a palavra de Deus para a igreja. Então eu vejo nisso, eu não falei nada para ele, nem ele me perguntou que mensagem seria, mas eu vejo nisso uma ligação de Deus, eu vejo nisso Deus direcionando este culto, essa transmissão, para abençoar também a sua vida, né? Glórias a Deus. Se você puder, aí na sua casa, onde você está assistindo essa mensagem, abra sua Bíblia na carta, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e versículo de 1 ao versículo 7, que é a carta direcionado à igreja de Éfeso, né? João, exilado na ilha de Patmos, ele escreve 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Ele escreve a primeira carta à igreja de Éfeso, a segunda à igreja de Esmirna, a terceira à igreja de Pérgamo, a quarta à igreja de Tiatira, a quinta à igreja de Sardes, a sexta à igreja de Filadélfia e a sétima carta à igreja de Laodiceia. E o que eu quero tratar, o que Deus colocou no meu coração nesta noite para conversar, tratar e trazer de Deus lições espirituais para a nossa vida nos dias de hoje, é a primeira carta, no capítulo 2, a carta direcionada à igreja de Éfeso, que diz assim, capítulo 2 do livro de Apocalipse, e verso de número 1 até o verso 7, que diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer, que não podes tolerar os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e tens trabalhado pelo meu nome, não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e retirarei
do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do jardim. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra que Deus tem preparado para a nossa vida, a palavra que Deus colocou no meu coração a respeito desta carta dirigida a esta igreja que ficava na capital da província da Ásia, né? Quando João escreve esta carta, João estava exilado da ilha de Pátimos, e Deus tinha um propósito muito grande com esse exílio. Ele queria falar com as igrejas da Ásia, e no capítulo 2, versículo 7 a seguir, quando João escreve esta carta, ele escreve por volta do ano 95 depois de Cristo, quando o Império Romano perseguia a igreja de Cristo na face da terra, e João estava exilado na ilha de Pátimos. Esta carta tem a mesma formação das demais cartas, são 7 cartas, e todas elas, menos a carta direcionada à igreja de Filadélfia, tem a mesma formação, ou seja, ela tem uma apresentação, ela tem um elogio, ela tem uma repreensão e também tem uma promessa. Essa carta é dividida em 4 pontos: a apresentação, o elogio, a repreensão e a promessa de Deus para aqueles que permanecerem fiéis. Aqui Jesus elogia a igreja de Éfeso em seu trabalho, em suas obras, mas também repreende porque havia deixado o primeiro amor. Uma realidade, nos dias de hoje, a igreja de Éfeso havia deixado o primeiro amor, na qual é uma realidade em muitas igrejas nos dias de hoje. Lembrando que quando se fala de igreja, não está se falando de ministério, não se está se falando de instituições ou de 4 paredes, mas se está falando de pessoas. Eu e você somos igrejas, somos moradas do Senhor Jesus Cristo. No contexto histórico desta carta, da cidade de Éfeso, no contexto histórico da igreja de Éfeso, quando esta carta foi escrita em Éfeso, Éfeso era a capital da província da Ásia. É bom lembrar que nesse período apostólico, Éfeso, a província da Ásia, não era toda a península asiática que conhecemos hoje, mas era uma pequena faixa de terra banhada pelo mar Egeu, cuja capital dessa província se chamava Éfeso. Era uma grande cidade, e João, inspirado pelo Espírito Santo, por ordem de Jesus, escreve esta primeira carta, direcionado à igreja de Éfeso, capital da província da Ásia, Éfeso tinha um grande porto e era lugar estratégico para o crescimento do cristianismo. Por isso Paulo, nessa viagem, gasta 4 anos da sua vida aqui, nesta cidade, na cidade de Éfeso, a fim de erguer ali uma grande igreja, predominantemente gentílica, bem doutrinada, para que o evangelho dali crescesse e fosse propagado por toda aquela província. Nesta carta em que nós lemos, quando João escreve esta carta, no verso de número 2, o que Jesus aprovou. Nós temos 3 coisas que foram aprovadas por Jesus na igreja dos crentes que estavam em Éfeso. Poderíamos dizer na igreja dos crentes que estão no Bom Viver em Biguaçu. Deus poderia ter escrito uma carta para mim e para você, direcionando a igreja dos crentes do Bom Viver em Biguaçu. É claro, estamos falando aqui de uma carta escrita para a igreja da cidade de Éfeso, e aqui Deus aprova, Jesus aprova 3 coisas. No verso de número 2, diz assim: e eu aprovo o trabalho, a paciência, e também que não podes tolerar os maus.
Essas três coisas: o trabalho, a paciência e que eles não toleravam o mal. Essas três coisas Jesus aprova na igreja dos crentes na cidade de Éfeso, e nós vamos ver esses pontos um a um agora. No primeiro ponto, quando Jesus nesta carta aprova o trabalho dos que estavam na igreja de Éfeso, diz assim: Éfeso não media esforços para fazer a obra de Deus. No versículo 3 diz assim, não te cansaste. Nessa carta, no versículo 3, Jesus usa a expressão não te cansaste. Era uma igreja que evangelizava, que pregava, que discipulava, que anunciava o reino, que corria para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus aprovou o trabalho da igreja de Éfeso, né? O segundo ponto que Jesus aprovou, a paciência. Segundo o dicionário bíblico, paciência aqui é traduzido como persistência, né? Eles perseveravam em fazer, em realizar, em concretizar. Eles perseveravam em evangelizar, em pregar a palavra, mesmo em meio a tribulações, a lutas, a perseguições do Império Romano, mas mesmo assim eles perseveravam em fazer discípulos para o reino de Deus. E a terceira coisa que Jesus aprovou na igreja dos crentes ali em Éfeso, que não toleras os maus, né? A igreja de Éfeso era uma igreja disciplinada na palavra de Deus, havia aprendido com o apóstolo Paulo e conservava este zelo pela verdade da palavra. Éfeso, após pôr à prova homens que se diziam obreiros, que se diziam pastores, que se diziam pregadores, o texto diz que se diziam apóstolos, muitos deles foram achados mentirosos. Então já naquele período a igreja não olhava apenas para o que via, não apenas para a pregação, para o ensino, mas olhava também para a personalidade da pessoa, olhava para o fruto que essa pessoa estava dando no meio da sociedade, no meio da igreja. Vejam, a igreja de Éfeso perseverava e zelava pela verdade do evangelho da palavra de Deus. Mas é claro, quando eu comecei a esboçar esta mensagem, o tema da carta de Éfeso é voltando ao primeiro amor, e é exatamente agora que nós vamos entrar nesse espaço desta carta, voltando ao primeiro amor. No versículo 4 desta carta, Jesus rejeitou algumas coisas em Éfeso. Apesar da igreja de Éfeso demonstrar ser uma congregação ortodoxa, perseverante, deixou o primeiro amor, né? No versículo 4, Jesus exorta a igreja de Éfeso dizendo: porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, né? Não é correto dizer que os efésios perderam o primeiro amor, pois o texto da Bíblia Sagrada usa a expressão deixar, né? Do grego, o verbo deixar, do grego, a palavra apieme, que no grego quer dizer deixar ir, mandar embora ou abandonar, né? Jesus elogiou a igreja de Éfeso. Jesus trouxe algumas coisas boas que eles faziam, mas Jesus precisava consertá-los. Eles estavam cometendo uma falha, um erro gravíssimo, pois haviam perdido o primeiro amor, e nós precisamos tomar cuidado, eu e você, como igreja de Cristo, nos dias de hoje, nos dias em que estamos vivendo, precisamos cuidar para não deixarmos o primeiro amor, aquele zelo, aquele cuidado, aquela prestação, aquela vontade de fazer, aquela vontade de estar na presença do Senhor, de ter vontade de ler a Bíblia Sagrada, de estar na casa do Senhor. Agora estamos meio que proibidos de nos reunir.
que saudade dar de ver os irmãos. Estamos aqui, eu e o pastor Gildemar, transmitindo para você esta mensagem, este culto online, mas nós estamos olhando os bancos desta igreja vazio, e que tristeza dá no coração, mas nós fomos obrigados a fazer isso, sabemos disso. Mas aqui nesse texto, a Bíblia Sagrada está exortando a mim e a você, para não perdermos o primeiro amor. Conserve este zelo por Deus, conserve esta vontade por Deus no teu coração, na sua vida, na sua alma. Conserve isso, porque Deus tem projeto na tua vida. Deus quer abençoar você, e Ele precisa disso. Esse primeiro amor é um elo que nos liga com Deus, que nos liga com o mundo espiritual. Nos dias de hoje há uma correria tão grande, né? Há uma correria tão grande, estamos correndo para lá e para cá. De repente aparece um inimigo invisível e nos obriga a ficar em casa. Agora temos um pouco mais de tempo, né? A correria era tão grande, e se nós não tomássemos cuidado, nós não corríamos por causa de Deus, nós corríamos por causa de outras coisas, né? Outras coisas que são necessárias, sem dúvida, mas Deus exige de mim e de você primazia no nosso coração, na nossa vida, na nossa agenda. Deus quer o primeiro lugar. Há necessidade de conservarmos o primeiro amor, para que não tenha necessidade de Deus escrever para nós uma carta dizendo: olha, eu gosto de ti, você é uma pessoa boa, só que eu tenho contra ti, porque perdeste o primeiro amor. No versículo de número 5, Deus ordena que a igreja de Éfeso tome 3 atitudes. No versículo 5, Deus dá uma ordem para os crentes da cidade de Éfeso tomarem 3 atitudes. A primeira atitude é: lembra-te de onde caíste. A segunda atitude é: arrepende-te. E a terceira atitude é: pratique as primeiras obras. Que coisa extraordinária, que lição linda, que lição poderosa a palavra de Deus transmite para nós através desse texto, né? Nós já falamos e ressaltamos para a igreja: o tema desta carta é perdendo ou deixando o primeiro amor. E eu e você precisamos tomar cuidado. Tudo isso está registrado para que nós não venhamos a perder o primeiro amor. Enquanto Jesus, através de João, usa a expressão deixando o primeiro amor, já no Novo Testamento, Jesus, para falar desse assunto, ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, sabe? Deus não quer que isso aconteça comigo e com você. Por isso deixou essas coisas escritas. Precisamos perseverar, fazer as coisas com zelo, com cuidado, tendo Deus em primazia, em primeiro lugar, tratando primeiro das coisas de Deus, para depois das coisas do mundo, porque em primeiro precisa estar o Senhor da nossa vida. Estamos vendo aí o que está acontecendo na terra. As nações estão perplexas, né? A sociedade está perplexa, as nações estão preocupadas. Por quê? Porque isso que está acontecendo pode abalar a situação financeira do mundo, e o mundo entrar em crise, e eu e você precisamos nos agarrar a Deus, buscarmos a Deus. Você está na sua casa, nós estamos na nossa, e precisamos buscar ao Senhor, nos aproximarmos dEle. E Deus adverte a igreja de Éfeso que precisava tomar 3 atitudes. Primeiro, lembra-te de aonde tu caiu. Segundo, arrepende-te. E terceiro, pratique as primeiras obras. Sabe? Não falando de pessoa, mas falando de organização, de sistema, né? Falando de nós no meio desse sistema, no meio de tudo isso, falando de nós agora. Eu lembro muito bem, né? No início da minha conversão, você também lembra o nosso zelo, o nosso cuidado, o nosso carinho
como nos dedicávamos, como evangelizávamos, como praticávamos, o medo que tínhamos quando errávamos, quando pecávamos, corríamos no quarto e pedíamos perdão a Deus. É isso que Deus quer, que a gente lembre das nossas primeiras obras e voltemos a praticar como praticávamos no início da nossa fé cristã, porque isso agrada a Deus, porque isso traz bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Deus está prestes a arrebatar a sua igreja, o noivo está prestes a voltar, a arrebatar a sua noiva. Eu preciso me preparar, você precisa se preparar. O arrebatamento da igreja está mais perto do que esteve ontem, e nós precisamos estar pronto. Arrependa-te, lembra-te de onde caíste, arrependa-te, pratique, volte a praticar as primeiras obras. No verso 5, João termina o verso 5 dizendo: quando brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nesse texto diz assim, Deus, eu poderia concluir essa mensagem dizendo assim, Deus faz um convite para mim e para você. Quem tem ouvidos, é o último versículo, os dois últimos versículos dessa carta que lemos, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus faz aqui uma promessa extraordinária. Ele diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Conservemos a nossa vida com o Senhor, conservemos a nossa alma, o nosso caráter com o Senhor, conservemos o primeiro amor do nosso coração para com Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E eu gostaria nesse instante de orar por você, de pedir a Deus pela sua vida, de profetizar bênção sobre a sua casa nesse instante. Vamos orar? Se você puder, aí nesse vídeo, ore junto comigo. Nós estaremos aqui, eu e o pastor Judemar, clamando a Deus pela sua vida agora. Paizinho celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, queremos colocar na tua presença esta vida que está do outro lado. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, venha abençoar esta vida, que a tua palavra venha edificar a tua igreja, venha edificar esta casa, esta família. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus, receba a vitória, pois tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus encha a tua vida, a tua casa, que Deus te conserve no primeiro amor, em nome de Jesus, amém.